Graça e paz. Olha, nós vamos começar uma nova série aqui no canal. A gente terminou uma sobre oração e agora vamos falar de maus hábitos. E muitos desses maus hábitos, eles vão caminhar para se tornarem pecados de estimação. Não é que um mau hábito em si seja um pecado, mas muitos se tornam pecados. E a gente trata ele como um pet, um bichinho de estimação. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar de frustração e alívio. A gente se frustra e onde é que a gente vai encontrar alívio? A esperança, né, de um futuro que é permeado, é cheio de alegria verdadeira e paz, que excede todo o entendimento. A jornada ainda não acabou. Aqui na Terra, ainda estamos aqui vivos. E essa frustração não é o fim. Apesar de sabermos que vamos nos frustrar, a frustração não é o fim. Deus pode segurá-lo pela mão e conduzir os seus passos de forma a vencer dia a dia qualquer dificuldade e dor. Se você tem um hábito, né, que pode ser pecado de estimação ou não, será que você gostaria de perder esse hábito? De abandoná-lo? Acredito que sim. Principalmente que se for um mau hábito. A gente está falando de mau hábito, não estamos falando de hábitos bons. Maus hábitos, é isso que a gente quer focar aqui. E qualquer pessoa que se questione ou se examine, se policie intimamente, né, e é bom que você faça isso, você vai descobrir que tem algum mau hábito. Por exemplo, falar demais. Eu falo muito. A minha vida eu exponho e depois eu digo, poxa, por que é que eu me expus daquela forma? É porque eu não tenho preocupação de esconder nada. Isso se torna, para mim, um mau hábito que me prejudica, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir a sua verdade. Então eu me policio muito. Eu tento me controlar, mas é um mau hábito que eu preciso abandoná-lo. Falar demais sobre mim. Ser irônico é um mau hábito. Bisbilhotar a vida alheia, outro mau hábito. Fazer fofoca, outro péssimo hábito. E eu digo que esse aí torna-se até pecado. Sem se dar conta de que está caindo no que diz. Vamos ver se você se encaixa aqui em Provérbios 6, do 16 ao 19. E diz, estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7, a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, o que é isso? Sente-se superior. Olhos altivos é orgulhoso em relação a outra pessoa. Se sente superior em tudo. Língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. O coração que maquina pensamentos viciosos, ou seja, maus hábitos. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que respira mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Se examine, se policie. Vê se você se encaixa aqui nesses maus hábitos e alguns deles até se tornam pecados de estimação. Talvez você já tenha tentado se livrar desse mau hábito ou pecado, mas parece nunca conseguir superá-lo. Talvez já tenha até desistido de abandonar, depois de fracassar tanto, tentando se livrar desse mau hábito, que você se convenceu de que seu mau hábito ou pecado de estimação irá com você para o túmulo.
Então desiste de continuar tentando se livrar dele. Entretanto, quando este é o caso, sua culpa o impede de se tornar tudo aquilo que Deus quer que você seja. Então, fica o conselho. Não se culpe, mas continue tentando se livrar. Às vezes, esses maus hábitos colocam você numa enrascada, numa acariação. Então, você não pode estar consciente de sua culpa. Você pode não estar consciente da sua culpa. Talvez você nem se dê conta, mas Satanás irá usar sua culpa nos momentos chaves da sua vida, nos momentos cruciais. Ele vai cochichar no seu ouvido. Como é que pode? Como é que você pode pregar ou cantar quando você faz isso ou faz aquilo, ou diz isso ou diz aquilo? Ele vai acusar, ele gosta de rebaixar, de acusar. Ele é o nosso acusador, diz a palavra de Deus. Então, imediatamente, se você não for hipócrita, você vai travar. E você vai desistir de ser uma testemunha, de se continuar pregando, de continuar cantando, de continuar falando do amor de Deus. Porque a acusação de Satanás em você vai lhe travar por causa da sua culpa. Então não se culpe. O autor de Hebreus, capítulo 12, verso 1, ele escreveu: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, assim como é como se você estivesse no estádio, baseado naquela época, um gladiador, um corredor, um atleta, e naquelas arquibancadas estivessem os espectadores assistindo à sua competição. Então o autor aos Hebreus vai dizer, 12:1, portanto nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem é essa tão grande nuvem de testemunhas? Os heróis da fé, de Hebreus 11, no capítulo anterior. Então ele vai dizer, desembaraçando-nos. Então, já que a gente está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas, aqueles heróis da fé, devemos nos desembaraçar de todo peso, de culpa e do pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente significa que aquele que está agarrado ao pecado de maneira obstinada. Se desembarace desse pecado, que você se agarrou a ele e não larga. Fica ali assediando. Ele vai dizer, depois disso, corra com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, esses hábitos se tornam pesos. Culpa que ninguém, que impedem, culpa que impedem você de ter uma vida com um ministério cristão eficaz. Não estamos falando que será fácil cumprir, observar o que está escrito em Hebreus 12:1. Não estamos falando disso. Até mesmo porque nada digno de valor ocorre. Acontece facilmente. Exige trabalho e perseverança, que é uma das 9 naturezas do fruto do Espírito. Vamos supor que você tenha entregado a sua vida a Jesus. E desta maneira, por isso, o Espírito Santo vai prover em você a motivação e o poder necessário para superar o seu mau hábito ou o seu pecado de estimação. Para isso, vamos admitir que você quiser seguir a Jesus por onde você for. Você deve estar comprometido com Jesus no que se refere a todos os aspectos de sua vida. Então vamos precisar de apoio quando fracassamos. Precisamos de apoio quando caímos. Precisamos de amigos para nos ajudar com os maus hábitos ou pecados de estimação. Precisamos de encorajamento para continuar quando estamos prestes a desistir, mesmo quando esse mau hábito é algo embaraçoso para você. Um amigo, um cônjuge, muitas vezes significa toda a diferença entre o sucesso e o fracasso.
Lá em Eclesiastes capítulo 4, 9 e 10, ele vai dizer, melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Esse trabalho pode ser muito mais proveitoso. Porque se caírem, um levanta o companheiro, amigos ou marido e mulher. Perdão, do que estiver só. Porém, daquele que estiver só. Caindo, não haverá quem o levante. Então, não há nada como a camaradagem e o apoio para servir de estímulo para você perseverar, para você persistir. Gálatas 6:2, ele diz, levai as cargas uns dos outros. Ajude uns os outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Então, você vai se frustrar. Mas tem alívio. Alívio em Cristo. Eu posso ser alívio para alguém quando eu incentivo essa pessoa a se levantar, a não se culpar, a continuar. Você, aquilo que diz o poeta Sérgio Lopes, a mão que você hoje ajudar a levantar, vai aprender a amar e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você, eu. Pensa nisso aí. Vamos à prática.